voltando aqui do futuro, do futuro. Tô voltando aqui do futuro para te falar que eu vou mostrar dois macetes no final, tá? Eu já até falei um pouco aqui na aula, agora vamos voltar para lá. Teorema de Pitágoras, com exercícios e macetes. E aí, pessoal, Leon aqui, hoje eu tô sem óculos, né? Perdi meu. E hoje eu trouxe uma aula completa sobre Teorema de Pitágoras e na semana que vem, primeira semana de março de 2025, eu vou fazer uma live, ainda não sei nem o dia nem o horário. Coloca nos comentários o dia e o horário que é melhor para você. Eu vou tirar todas as dúvidas que vocês tiverem sobre Teorema de Pitágoras. Vou disponibilizar uma lista em PDF, então confere, o meu Instagram tá aqui. Me segue lá no Instagram, que eu vou te mandar essa lista e para você ficar sabendo o dia e o horário que eu vou definir a live. Tranquilo? Então, bora lá, bora começar. Já tá aqui no nosso primeiro quadro, já tá na mão, beleza? Então é o seguinte, Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras, ele se aplica ao triângulo retângulo. Então a gente precisa falar o que é um triângulo retângulo e definir tudo que a gente precisa para o Teorema de Pitágoras. Muita coisa para falar de triângulo retângulo, mas a gente não vai falar tudo, só o que precisa, como eu disse. Então um triângulo retângulo é um polígono de 3 lados, né? Ou seja, a menor quantidade de lados que um polígono pode ter. A gente diria que ele é um polígono fundamental. Não sei se existe esse termo. E ele tem um ângulo reto. É por isso que ele chama triângulo retângulo. Lembra? A gente tem as classificações dos triângulos, né? Que é o triângulo acutângulo, retângulo, obtusângulo. Então, no caso, ele é o triângulo retângulo porque ele tem um ângulo de 90 graus e é o maior ângulo que tem no triângulo. Porque, pensa, a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180. Se você tivesse mais de um ângulo de 90 graus, só esses dois somados já dariam 180. Então ele é o maior ângulo interno, beleza? E agora vamos pensar nesses nomes, né? Provavelmente você já ouviu falar hipotenusa, cateto e cateto. E funciona da seguinte maneira. O maior lado é o que a gente chama de hipotenusa. E os triângulos, eles têm uma seguinte propriedade. O maior lado, ele sempre se opõe ao maior ângulo e vice-versa. Tá, vamos entender o que é se opor e vamos entender o que significa isso no final das contas. Então é o seguinte, se você pensar num triângulo, não tem como você falar de lado oposto. Pensa, esse lado, que a gente chama de hipotenusa, ele se opõe a esse lado? Não, porque ele tem uma junção com ele, né? Ou seja, ele está do lado. E esse, ele se opõe? Não, ele também está do lado. Então, assim, em triângulo não faz sentido você falar de lado oposto. Faz sentido você falar de ângulo oposto a lado. Tudo bem? Então você vai pegar o ângulo e pensar para que lado ele está olhando, para que lado ele está de frente. Isso faz sentido, né? Porque, olha só, esse lado aqui, ó, está encostado nele. E esse daqui também. O único lado que não está encostado nele é que é o nosso lado oposto. Ok? Então a hipotenusa, ela é o maior lado do triângulo porque ela se opõe ao maior ângulo e vice-versa. Então, independente do triângulo, tá? Qualquer triângulo, tô falando que todo triângulo tem hipotenusa não, tá, gente? Eu tô falando o seguinte, se qualquer triângulo que você pegar, o maior lado, ele sempre vai estar olhando para o maior ângulo. E o maior ângulo sempre vai estar olhando para o maior lado. No caso do triângulo retângulo, é a hipotenusa, né? Porque ela é o maior lado e 90 graus é o maior ângulo, então ele se olha. Então, se esse ângulo aqui é o menor, esse lado é o menor. Então, se esse ângulo aqui ele é o intermediário, esse lado é intermediário. É só isso. Agora vamos aos nomes. Hipotenusa, que é o maior lado, que está olhando para o ângulo de 90 graus. E os catetos são que não são hipotenusa, né? Então, os catetos eles sempre vão ser o quê? Perpendiculares entre si. Um cateto sempre vai fazer um ângulo de 90 graus com o outro, ou seja, um ângulo reto. Considerações importantes. Se o triângulo é retângulo, o teorema funciona nele. Se o teorema funciona nele, ele é retângulo. Calma que eu vou mostrar um exemplo disso daqui a pouquinho. Antes, eu só quero mostrar aqui alguns exemplos para vocês terem em mente que o triângulo ele não precisa estar na posição bonitinha, porque às vezes a pessoa acha que esse triângulo está em pé. Aqui, ó. Imagina isso. Eu tenho esse triângulo, né? O fato de eu girar ele assim não significa que ele é um outro triângulo, ele é o mesmo triângulo. Na matemática a gente não considera essa uma nova figura por conta de translação ou rotação. Tranquilo isso? Então aqui, ó, não importa onde que o ângulo tá, né? O triângulo ele é retângulo e o teorema se aplica. Então tá aqui, esse é o triângulo PQR, retângulo em P, né? No vértice P. E esse aqui é o triângulo ABC, retângulo em A.
Então aqui a gente tem hipotenusa, que está de frente, beleza? Então essa medida, cateto, cateto. Aqui é a mesma coisa, hipotenusa, de frente, cateto e cateto. Tranquilo? Então tá, essa afirmação aqui eu preciso mostrar o teorema. Né? Então, para a gente falar dela, eu vou colocar o teorema aqui na tela para a gente falar disso. Bom, então tá aí. Acabei apagando aqui a afirmação, mas a gente vai falar dela para ficar tranquilo. O que diz o teorema? Como a gente já viu, ele se aplica a um triângulo retângulo. Eu resolvi usar essa notação só para você não ficar acostumado só com o quadradinho, a bolinha dentro, tá? Se tiver escrito 90, é 90, certo? Se não tiver escrito nada, a não ser que fale no texto, você não pode afirmar, por mais que ele pareça muito um triângulo retângulo. Fica muito ligado nisso. Eu quis colocar a frase aqui, eu tentei colocar ela de maneira bem precisa, porque geralmente se fala... Não tem problema, tá, gente? Mas geralmente se fala o seguinte, vamos lá. O quadrado, como se fala? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Assim, hipotenusa não é número, né? Hipotenusa é um segmento. Né? Então, a esse segmento a gente associa uma medida. Então, é esse número que é o quadrado, tá? Assim, mas é só para ser bem chato mesmo. Então, eu vou ler da forma que eu coloquei. O quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Basicamente, o que ele está falando é o seguinte. Você vai pegar essa medida e levar ao quadrado, e ela tem que ser igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar uma coisa. Então tá aqui a afirmação. A gente vai resolver dois exemplos e aqui eu vou mostrar aquela afirmação que eu havia dito. Beleza, pessoal? Então, isso aqui, na verdade, o que está rolando é o seguinte. Ele só está te falando, olha, se você pegar um triângulo retângulo e fizer um quadrado com um cateto, um quadrado com outro cateto, né? E um quadrado com a medida da hipotenusa, vou tentar medir aqui. O que ele está falando é que essa área é igual à soma dessas duas áreas. Eu não vou fazer demonstração de teorema de Pitágoras aqui não, mas assim, tem muitas. Se bobear mais de 1000, não sei. Mas ele tá falando... Por quê? Porque como que eu calculo área de quadrado, né? Área de quadrado é lado ao quadrado, né? Então, o lado ao quadrado é igual lado ao quadrado, né? Que é B também, lado ao quadrado. Tranquilo? Só isso. A gente vai ver aqui uma aplicação. Vamos ver, a gente vai ver aqui exemplos e eu vou mostrar para vocês um erro que é comum, que alguns alunos comentam. Vamos lá. Aqui eu já estou vendo o macete que eu vou passar, mas eu vou falar no final. Não vou falar agora não. Vai facilitar aí a sua vida, as suas contas. Então beleza, bora lá. Então aqui primeiro exemplo, exemplo A. A gente tem um triângulo, ele é retângulo nesse vértice. Então a gente vai identificar quem que é a hipotenusa, né? Então a hipotenusa é esse lado que está de frente para esse ângulo que tem medida x. E é o que a gente quer descobrir. Por isso que eu chamei ali de x. Então, hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Que boa, né? Então, x ao quadrado é igual 81 mais 144. X ao quadrado é igual... Gente, pensa assim, ó. 140 mais 80, 220. 1 com 4, 5. Então, 225. Beleza? Tábua de tabuada, né? Então, x é igual a raiz quadrada de 225. Portanto, x é 15. Então, vamos pro exemplo B, né? X ao quadrado é igual 5 ao quadrado mais 11 ao quadrado. Então, o x ao quadrado é igual a 25 mais 121. Então, x ao quadrado, vamos lá, 120 com 20, 140. 5 com 1, 6. Então, 146. Então, x é igual a raiz de 146. Então, é o seguinte, se você for ver, isso aqui é maior que 11, né? Porque 11 ao quadrado é 121. Por que eu estou falando disso? Porque a hipotenusa aqui, no caso, é 11. Se você fizer isso aqui que eu acabei de fazer, você vai achar que o cateto é maior do que a hipotenusa. Né? E qual que é o erro aqui? O erro aqui é que algumas pessoas, elas pensam, a hipotenusa é o x, é onde tem x, né? Não é, né, gente? Hipotenusa é sempre o que se opõe ao ângulo de 90 graus. Então, essa conta aqui, ó, ela tá errada, né? Não a conta em si, né? Mas a forma como eu coloquei. Então, bora lá. Então, vamos fazer certinho agora. 11 ao quadrado, que é a hipotenusa,
ó, tá de frente pro ângulo de 90 graus, é igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado, agora sim. Então vai ficar 121 igual a x ao quadrado mais 25, de boa? Então vai ficar 121 menos o 25, 25 tá somando, passou subtraindo. Equação do primeiro grau é muito básico, tá, gente? Tem que saber. Dá uma olhada no card que eu vou deixar aqui e depois dá uma olhada na descrição. Então deu isso daqui. O que eu posso fazer? Eu posso separar, né? Eu posso separar 120 menos 20, que dá 100, e 1 menos 5, que dá menos 4. Então isso aqui vai dar 96, tá bom? Só conta. Então x igual a 96. Então pronto, né? Ao quadrado. Então o x é raiz de 96, né? Você pode simplificar. Eu acho que isso é 4 vezes alguma coisa, mas vou deixar assim, não tem problema. Então, aqui o exemplo D, olha só. Você viu que eu não coloquei ângulo? Eu coloquei as medidas dos lados. O que eu tinha falado naquela afirmação que estava aqui, que eu apaguei? Eu disse o seguinte: se o triângulo é retângulo, o teorema vale, né? Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Né? Falando de maneira mais simplificada do que isso daqui. Se a soma dos quadrados dos catetos for igual ao quadrado da hipotenusa, então o triângulo é retângulo. Será que esse triângulo é retângulo? É o que a gente vai conferir. Se ele for, quem que é o ângulo reto? Esse. Por quê? Porque esse é o maior lado e ele se opõe sempre ao maior ângulo. Então vamos fazer a conta e vamos conferir, tá? Vou fazer aqui porque ele não vai caber. Então vamos lá. 25 ao quadrado é igual a 24 ao quadrado mais 7 ao quadrado? Isso é uma pergunta. 25 ao quadrado, 625. 24 ao quadrado, 576. 7 ao quadrado, 49. Sim, vai dar, né? Então, quando você fizer essa soma, vai dar 625. E a gente conclui que sim. Então, a gente pode afirmar que esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Vocês entenderam? Então, se não desse diferente, é porque esse ângulo não é de 90 graus. De boa isso? Isso pega em prova, viu? Você que vai fazer... Você que vai fazer... Você que vai fazer vestibular, vai fazer Enem. Então, assim, fica ligado nesse negócio. Vamos para o nosso próximo tópico. Bom, triângulos pitagóricos, né? Os triângulos pitagóricos, gente, eles são muito importantes. Muito mesmo, tá? É muito importante saber, aparece demais, aparece muito em provas, e a gente vai ver aqui algumas variações dele, né? Por que eu não coloquei triângulo pitagórico? Porque, na verdade, são infinitos. Você vai entender o motivo. Então, tá aqui. Eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui, nesse triângulo. Então, um triângulo retângulo. Hipotenusa, de frente para o ângulo de 90, é o x mesmo. Então, vai ficar hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado, que é o 3, e o outro cateto ao quadrado, que é o 4. Beleza. Está bom de tabuada, então você sabe que é 9 mais 16, que dá 25, beleza? Então, x é igual a raiz de 25, portanto, o x é 5. Então, esse é o triângulo 3, 4, 5, beleza? Então, o triângulo pitagórico é o triângulo 3, 4, 5 e qualquer triângulo semelhante a ele. Calma que vocês vão entender isso. É uma tríade, 3, 4, 5. Só toma cuidado porque não vale 4, 5, 6, não fica fácil, né? 4, 5, 6, 5, 6, 7, não. É 3, 4, 5 e os semelhantes, que são os que a gente vai ver daqui a pouco. Então, o que eu quero dizer com semelhantes? Se eu, por exemplo, dobrar todos os lados desse triângulo aqui que a gente acabou de ver. Então, vai ficar 8, 6 e vou chamar de y. Então, quando você fizer o y ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. Então, isso dá quanto? 100. De boa? Então, y ao quadrado é igual a 100. Então, isso implica que o y, raiz quadrada de 100, portanto, o y vale 10, que é a medida da hipotenusa. Então, você repara que aqui ficou 2 vezes 5, né? Então, eu dobrei tudo. Conclusão, eu posso pegar qualquer triângulo semelhante, eu vou apagar isso, que vai funcionar. Então, 4K, 3K e 5K. O que é K?
K é uma constante. Então eu vou pegar o triângulo 3, 4, 5 e vou multiplicar todos os lados por K. K diferente de 0, então significa que esse triângulo que eu criei ele é semelhante. O K que eu usei para demonstrar agora há pouco foi 2. Então K é um número, tá? Uma constante. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então 5K, 5 vezes K ao quadrado, tem que ser igual a 3 vezes o K ao quadrado, 3 vezes K ao quadrado, mais 4 vezes o K ao quadrado. Beleza. Então aqui vai ficar 25K ao quadrado, tudo bem? Propriedade de potenciação, igual 9K ao quadrado mais 16K ao quadrado. Eu posso dividir tudo por K, mas vamos fazer assim, ó, K ao quadrado, né? Vou colocar o K ao quadrado em evidência, beleza? Agora sim, né? Eu vou cortar K ao quadrado com K ao quadrado e eu tenho 25 igual a 9 mais 16, que era o que eu queria mostrar. De boa? Bem, na verdade, você pode multiplicar qualquer triângulo, né, por uma constante, que você vai ter, o teorema de Pitágoras vai continuar valendo. Estou aqui com 2 exemplos para a gente aplicar. Você vê que ele não é o fundamental, vamos dizer assim, né? O triângulo pitagórico fundamental. Então vamos lá, vamos ver esse exemplo aqui. Então repara o seguinte, esse lado, ele é 3 vezes 3, beleza? E esse é 3 vezes 4. Então o que eu tinha chamado de K lá, aqui é quem? É 3, ó. Né? Por quê, ó? 3, 4, então aqui vai ser 5, né? Só que é 5 vezes o número que está multiplicando os lados, que é 3. Então aqui na verdade vai ser 15. Né? Então 3 vezes 3, 3 vezes 4, 3 vezes 5. Então é o triângulo pitagórico 3, 4, 5. Tamo junto? Então vamos para esse daqui, ó. Aqui é a hipotenusa, né? Então pera lá, vamos dividir por 5, né? Se você dividir isso aqui por 5, você vai ter 5 vezes 5, beleza? Você vai encontrar que ele foi multiplicado por 5. Então esse daqui, então o 5, que seria o lado, né? Então, aqui vai ser o quê? 5 vezes 4. Então, 5 vezes 4. Então aqui vai ser o quê? 5 vezes 3. Ok? Então, o triângulo 3, 4, 5. Só que é 3 vezes 5, 4 vezes 5 e 5 vezes 5. De boa? Então, aqui vai ser 15. Pegou? Bem, agora vamos para os macetes, né? Bom, então vamos lá para os macetes. A gente pode dizer que o triângulo pitagórico é uma espécie de macete, né? E os semelhantes. Somando tudo isso, você economiza muito tempo nessa parte. Então vamos lá, o macete número 1 é o seguinte, gente. Esse é muito, muito, muito poderoso, hein? É simplificar os lados quando possível. Então se você olhar aqui, olha, o 24 e o 32, ambos são múltiplos de 8. Então eu vou dividir esse lado aqui, ó, por 8, que vai dar 3, e esse aqui também por 8, que vai dar 4, né? Então ao invés de operar usando o 24 e o 32, eu vou usar o 3 e o 4. De boa? E eu vou explicar por que isso funciona. Então vamos lá. Hipotenusa ao quadrado é igual a 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Vocês já viram que é um triângulo pitagórico, né? É o 3, 4, 5. Então esse x vai ser 5, né? Então x igual 9 mais x ao quadrado. 9 mais 16, que é 25. Então x ao quadrado é igual a 25. Então x é igual a 5. Só que você tem que lembrar que você dividiu por 8, certo? Então, na verdade, a resposta não é 5, né? É 5 vezes 8, que é 40. Pode fazer aí e conferir, que você vai ver que funciona. Vamos fazer nesse próximo aqui e eu te mostro por que funciona. Agora, olha só. O 20 dá para eu dividir por 5 e o 25 também. É o que eu vou fazer. Então, na verdade, aí é que só tem que tomar cuidado porque o x não é hipotenusa, tá? Então, ao invés de usar o 25... eu vou trocar por 5, que é isso dividido por 5. E ao invés de usar 20, eu vou colocar o 4 no lugar. Então eu vou ter 5 ao quadrado igual x ao quadrado mais 4 ao quadrado. Beleza. Então vai ser 25 igual x ao quadrado mais 16. De boa? Então 25 menos 16, que ele estava somando, eu passei subtraindo, x ao quadrado. Isso que dá 9, né? 9 é igual a x ao quadrado, portanto, o x é igual a 3. Demorou? Mas aí tem aquele esquema, né? Você dividiu por quanto? Por 5. Então, na verdade, é 3 vezes 5. 3 vezes 5. Então, o x, na verdade, vale 15, tá, gente? Bom, eu fiz desse jeito para vocês entenderem, só que tem um erro aqui, né? Que eu carreguei, e no final eu fiz uma alteração para eu ter a resposta certa. E que erro foi esse? Então, vocês entenderam? Simplifica os lados pelo mesmo fator e faz a conta. Só que o certo seria eu fazer da seguinte maneira. Eu vou fazer esse daqui, ó.
o x dividido por 8. Então, o x dividido por 8 ao quadrado, porque eu estou dividindo o lado por 8, é igual a 24 dividido por 8 ao quadrado, mais 32 dividido por 8 também ao quadrado. Vocês entenderam? Porque aí sim, né? X dividido por 8 ao quadrado é igual a 24 dividido por 8 é 3 ao quadrado. 32 dividido por 8 é 4 ao quadrado. Aí você deve estar pensando, nossa, mas eu vou ter que levar esse 8. Não, vocês vão entender. Então vai ficar x sobre 8 ao quadrado é igual a 9 mais 16, que é 25. Aí você tira a raiz do outro lado, tá? Eu vou atropelar um pedaço aqui, ok? Aí você tira a raiz do outro lado. Então você vai ter x sobre 8 igual a 5, porque eu tirei a raiz dos dois lados. Aí o 8 passa multiplicando, tá vendo? Então x igual a 40, igual a gente tinha visto. Ah, eu preciso fazer isso? Não. Só faz aquilo que eu te falei. Você divide pela mesma coisa e no final você multiplica. Beleza, pessoal, vamos lá. Nossa, tá foda gravar hoje. Tem alguém mexendo com obra aqui do lado, toda hora eu tenho que parar. A luz deve ter mudado aí, eu tô meio gripado. Mas vamos lá. Macete número 2. Esse macete número 2, ele envolve uma fatoração de polinômio, mas uma fatoração muito simples, que é essa fatoração aqui, ó. Quando a gente tem, exemplo, a ao quadrado menos 1b ao quadrado, isso se transforma no produto da soma pela diferença. Produto, soma, diferença. De boa? Então vamos lá. Aqui no caso, quando a gente aplicar o teorema de Pitágoras, o que vai rolar? Pessoal, vai ter o barulho de uma serra aí, mas não vou parar o vídeo mais não, ele vai ficar esse barulho mesmo, porque tem muito tempo que eu tô ficando por causa desse pessoal aqui do lado. Tá, então vamos lá. Então vocês vão ficar com isso aqui em mente, né? Estou aplicando o teorema de Pitágoras, então hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, cateto ao quadrado, cateto ao quadrado. Aí eu quero isolar o x, né? Então como é que vai ficar esse negócio? Acho que não vai caber, hein? Vou fazer aqui. Então vai ficar 25 ao quadrado. Aí esse 24 tá somando, 24 ao quadrado, ele vai passar subtraindo. E o x ficou, beleza? Então tá, aqui a gente caiu nesse caso. Então vai ficar o produto da soma, então vai ficar 25 mais 24 vezes 25 menos 24 é igual a x ao quadrado. Deve ter cortado, né? Peraí que eu vou... Tranquilo isso aqui? 25 mais 24, 25 menos 24 vai dar 1. Então isso é x ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 49. Não precisa do 1. De boa? Portanto, o x é igual a 7. Beleza, gente? Vocês entenderam a parada, né? Isso sempre vai rolar quando você tiver o x no cateto, né? Você sempre pode aplicar isso. Então repare isso daqui. Eu até esqueci de colocar alguma coisa com uma medida de lado irracional. Aí eu resolvi trazer pro macete, tá? Como que a gente vai usar isso daqui. Então vamos lá. Aqui você já pode colocar direto, tá? Você pode colocar quadrado da hipotenusa menos quadrado do outro cateto. Mas vamos lá. Então vai ficar raiz de 29, né, ao quadrado é igual a x ao quadrado mais 5 ao quadrado. Beleza. Então aqui vai ficar... Eu vou deixar o raiz de 29 ao quadrado. Aí esse cara vai ficar 5 ao quadrado e o x, beleza? X ao quadrado. Aí você pode aplicar. Nesse caso, não compensa, tá? Mas eu quis trazer para poder usar uma medida irracional, vocês verem como que isso fica aplicado. Vou passar para cá, tá? Então vai ficar, né, raiz de 29 mais 5. Então repara, né? Eu tiro o quadrado, igual, é só você olhar lá. Vezes raiz de 29 menos 5 é igual a x ao quadrado. Né? Aí você vai distribuir aquela coisa toda, não precisa, né? Mas se você finalizar aqui, você vai ver, vai dar 4. Se eu não me engano, esse x vai ser igual a 2. De boa, não vou terminar, não carece. Era só para mostrar para vocês esse macete. Pessoal, lembrando, coloque nos comentários o melhor horário para você. Né? Provavelmente você deve estudar em algum cursinho de manhã. Se é melhor à tarde, lá para umas 3 horas, umas 5 horas. Coloca aqui o melhor horário para você. Aí se tem algum dia específico também, acho que dia, né? Tanto faz, segunda a sexta. Já vai separando suas dúvidas, né? Não esquece, me chama lá no Instagram para eu te mandar essa lista. Eu não coloco mais link no YouTube porque corta o alcance do vídeo. Me chama lá, me dá um oi lá, me segue, né? Que eu te passo. Eu vou te passar a lista, uma lista boa. Aí você já estuda por ela. Você pode me perguntar coisas dessa lista.
ou qualquer outra dúvida que você tiver. Se quiser me mandar antes pelo Instagram para eu poder editar e colocar na live, aí eu faço isso. Confere a descrição, porque eu sempre eu faço uma seleção com coisas que tem a ver com essa aula, então podem ser vídeos que vão até te auxiliar nesse conhecimento aqui. Eu estou gravando essa aula, na verdade, também porque eu vou gravar uma aula sobre trigonometria no triângulo retângulo. Por isso que eu resolvi fazer essa aula, para a outra aula não ficar muito grande, ter que ficar colocando muita coisa nela. Tá certo? Bom, é isso, pessoal. Se eu te ajudei, não esquece, coloca o like aqui para mim, confere se você está inscrito, né? Se tiver alguém que está estudando sobre esse assunto também, se acha que a minha aula pode ajudar essa pessoa, envia para ela. Tranquilo? Bom, pessoal, então é isso. Um abraço e tchau.